Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Peregrinando, e hoje eu quero falar com vocês sobre maturidade espiritual. Não sei se vocês às vezes já se depararam com alguma fase da vida de vocês que parece que vocês não conseguiam amadurecer espiritualmente, parece que vocês ficavam sempre no mesmo lugar, parece que por mais que tivesse oração, tivesse leitura bíblica, tivesse jejum, tivesse igreja, tivesse envolvimento, tivesse evangelismo, parece que podiam ter todas essas práticas, mas não havia amadurecimento espiritual. Ou também pessoas, quem da gente que não conhece, aquela pessoa que está há anos na igreja, às vezes até ajudou a fundar a igreja, tá há muito tempo na igreja, mas parece que não cresce espiritualmente, parece que não amadurece espiritualmente, parece que está sempre ali na mesma coisa, no mesmo alimento, parece que nunca sai do leite, como diz Paulo. Então, por que há isso? Por que tem pessoas que não amadurecem? Por que às vezes a gente não consegue amadurecer uma época da nossa vida e outra época da nossa vida a gente consegue amadurecer, que é uma beleza? Então eu quero falar com vocês sobre algo muito importante, 3 coisas que impedem muito, uma delas ainda nos atrapalha ainda mais, que impedem o nosso crescimento espiritual, impedem o nosso amadurecimento. Quero falar com vocês em cima da parábola do semeador. A base que eu estou usando, ela tá em Lucas 8. E quando a gente fala da parábola do semeador, a maioria das pessoas, a gente sempre vai focar na semente que caiu em terra boa, mas a gente esquece da semente que caiu no meio dos espinhos. A Bíblia não fala que ela morreu, a Bíblia não fala que ela não gera fruto, muito pelo contrário, ela continua viva ali, continua gerando fruto, mas gera frutos imaturos. Em outra versão fala frutos imperfeitos. Então, quando a Bíblia fala dessa semente que caiu no meio dos espinhos, fala que foi a semente que caiu no meio dos espinhos e foi sufocada pelo quê? Pelas preocupações, pelos prazeres da vida e por amor ao dinheiro. Então, essas 3 coisas, elas nos impedem a ter amadurecimento, porque a Bíblia fala que essa semente caiu no meio dos espinhos, foi sufocada por essas 3 coisas e não conseguiu gerar frutos perfeitos, não conseguiu gerar frutos maduros. Então, essas 3 coisas impedem o nosso amadurecimento. O que eu queria focar com vocês hoje são sobre, entre essas 3, sobre as preocupações. A gente vê ainda no livro de Lucas ali, em Lucas 10, a história de Marta e Maria, uma história muito conhecida, uma história muito bonita, que Maria quis ficar aos pés de Jesus, mas Marta ficou preocupada com muitas coisas. Ali na tradução original, no escrito grego, desculpa, gente, ali na tradução original, quando foi escrito grego esse livro, Jesus não fala basicamente que Marta estava ocupada fisicamente com outras coisas. Marta não estava longe de Jesus fisicamente, mas a mente de Marta estava longe de Jesus. Porque quando Jesus chama Marta, ele chama 2 vezes. E não é como grande parte das pessoas pensam, ele não está falando suspirando. Marta, Marta. Não, Jesus, naquela época, na cultura de Jesus, quando alguém chamava o nome de 2 vezes, toda vez que você vê isso na Bíblia, quando alguém chama o nome de alguém 2 vezes, essa pessoa está chamando a atenção. Então Jesus teve que chamar a atenção de Marta, porque Marta estava preocupada, o pensamento dela estava longe, o pensamento dela estava em outras coisas. Então Jesus teve que chamar ela pelo nome 2 vezes, e a tradução ali, quando Jesus fala que Marta estava preocupada com muitas coisas, que ela estava com coisas na cabeça, uma das traduções ali do sentido grego, no sentido original, também quer dizer mente turva, mente bloqueada. Então a mente de Marta estava ocupada. Então Marta, mesmo com Jesus ali na casa, ela estava preocupada com outras coisas, estava preocupada com muitas coisas, e Maria estava ali com os pensamentos fixos em Jesus. Não necessariamente porque Marta estava longe fisicamente do corpo de Jesus, mas porque a mente dela estava longe de Jesus, porque estava ocupada com muitas coisas. A gente vê no decorrer da Bíblia que Deus não quer que a gente se preocupe em Salmos 36, Salmo 37, nos provérbios, quando Jesus fala pra gente, pra que o nosso coração não fique perturbado, ou até mesmo ali mais pra frente, em Lucas 12, quando fala que nós não temos que nos preocupar com as coisas da vida, mas com as necessidades simples da vida, mas nos preocuparmos e buscarmos primeiramente o reino de Deus. Então a gente vê também em Colossenses 3 que os nossos pensamentos têm que estar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A gente vê que no decorrer da Bíblia Deus nos convida a não nos preocuparmos com as coisas da terra, mas nos preocuparmos com as coisas dos céus, com o reino dos céus,
com a presença de Jesus, em conhecê-lo, em compartilhar o Evangelho, em conhecer o Evangelho. Então, é isso que Deus quer que a gente se preocupe. É isso que Deus quer que ocupe a nossa mente. A nossa mente tem que estar ocupada em buscar a Deus, em fazer Deus conhecido, em conhecê-lo. Então, quando não acontece isso, quando a nossa mente está ocupada com muitas coisas, acontece digamos que o estacionamento espiritual, onde não há crescimento, onde não há amadurecimento, onde, se você for perceber as pessoas que você conhece, que elas não têm crescimento espiritual, que elas estão anos na igreja, mas elas não crescem espiritualmente, se você perceber é porque ela tem muitas outras coisas na cabeça. Ou as fases da vida que você não consegue crescer, que você não consegue amadurecer espiritualmente, é porque a sua mente está cheia de coisas também. Você pode estar preocupado com o vestibular, com o Enem, que passou agora. Se você tiver com muitas coisas na sua cabeça, se a gente tiver com muitas coisas na nossa cabeça, a gente acaba se tornando essa semente que caiu entre espinhos, que somos sufocados pelas coisas da vida e principalmente pelas preocupações. Jesus não quer, claramente Jesus não quer que a gente seja essa semente, né? Se fosse assim, a gente não teria tantos versículos que falassem pra gente não se preocupar com as coisas da terra, mas manter a nossa mente no céu, manter a nossa mente nas coisas do alto. Então eu queria falar com você sobre isso hoje. Mantenha sua mente nas coisas do alto. Se você se preocupa muito, se você é muito ansioso, se mesmo no seu momento de oração, na igreja, no seu momento de leitura bíblica, você não consegue focar a sua mente em Jesus, mesmo o seu físico, mesmo o nosso físico estando ali perto de Jesus, se a nossa mente não estiver perto de Jesus, a gente acaba sendo Marta e não Maria. Então, se você quer crescimento espiritual, mantenha sua mente em Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.